Olá, amigos do Portal Minha Água Doce. Aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, no Centro de Convivência dos Idosos, ao lado do Ginásio Municipal de Água Doce, um evento da Contag Contabilidade de Água Doce, uma empresa que neste ano faz 36 anos de existência, fundada em 1990 pelos sócios Giovanni Brandalize e o Wellington Artekoff. A empresa conta com cerca de 350 clientes e promoveu o evento com o renomado palestrante João Adriano Philips sobre a reforma tributária. Estamos no evento aqui hoje no Centro de Convivência dos Idosos, aqui ao lado do Ginásio Municipal. Estou com a Jaque Brandalize, que é proprietária da empresa, e nós estamos como palestrante hoje. Vem da onde, palestrante? Eu sou natural de Blumenau, mas moro na cidadezinha de Gaspar, lá no Vale do Itajaí. Você é presente com o público? Meu nome é João Adriano Filho, já estou há 22 anos na área fiscal, na área tributária. Estou aqui acompanhando junto com a Contag essa revolução que vai ser a reforma tributária. E antes da gente entrar nesses detalhes, fazer um resumo para o nosso público do Portal Minha Água Doce, já que qual a importância de um evento desses aqui para Água Doce, para a população em geral? Então, já há algum tempo já que a gente planejando esse evento, né? Devido à importância do assunto, a reforma tributária ela vai ter uma fase de transição de alguns anos ainda, né? E a nossa preocupação é que os clientes busquem conhecimento, estejam aperfeiçoados e preparados e seguros também para que quando chegar na fase final da adaptação, todos estejam preparados. Nós teremos de principais mudanças aí nessa reforma. Então, o Brasil vai passar pela reforma das reformas. Então, o governo está revisando todo o sistema de arrecadação. Ele começou com o elo mais importante, que é a reforma tributária do consumo. Ou seja, hoje, quando eu consumo um serviço de contabilidade, quando eu consumo um produto ou supermercado, nele está contido impostos. E esses impostos é que estão mudando. Alguns vão deixar de existir e outros vão entrar no lugar. Um novo formato de cálculo, uma nova forma de apresentar a nota fiscal. Então, o Brasil está adotando aquilo que está sendo adotado em mais de 150 países do mundo. Um formato chamado IVA, que é o Imposto do Valor Agregado. Então, para quem já teve a oportunidade de viajar para outros países, ao consumir produto e serviço lá, viu que lá é produto mais imposto, é o total da nota. E no Brasil vai começar a ser dessa maneira. Então, vai chegar no mercado, vai ser produto mais imposto, o total da nota. E fazer um orçamento de serviço, serviço mais imposto, o total da nota. Então, a gente vai ter essa mudança que vai acontecer ao longo de 7 anos para que o poder público, os contribuintes, ou seja, as pessoas que consomem o produto e quem calcula o imposto, se adaptem às novas realidades. Isso acontece só que de forma disfarçada hoje, na verdade, se for ver. Sim. Na verdade, o cliente ele paga o valor já cheio e ele não sabe quanto que é de imposto. Nós já somos consumidores dos atuais tributos, dos atuais impostos, só que a gente não tem uma noção do que a gente paga. E aí, a partir da reforma tributária, isso fica mais latente e transparente. Então, a gente vai, de fato, ver o que é produto, o que é serviço, o que é imposto. Há muitas informações, algumas são fake news também, de questão de tributação dos valores ganhos também de cada cliente, quanto cada cliente gasta por mês também, não sei se vai ser abordado. Então, assim, tem bastante fake news, por exemplo, tributação do PIX é fake news, né? Então, assim, como eu comentei, são a reforma das reformas. Então, o Brasil está reformando a tributação do consumo, vai reformar a tributação sobre renda. Então, por enquanto, a questão da renda nada muda. Então, assim, o salário que você ganha como funcionário continua na tributação que você ganha. A gente vai ter algumas mudanças, por exemplo, para aluguéis. Então, dependendo do volume de aluguel que você ganha por mês, talvez aí você sim vai sofrer um aumento de carga tributária. No fim, você vai colocar no aluguel e quem vai pagar a conta é quem coloca o estabelecimento, o espaço, né, o terreno, que é muito comum, o arrendamento de terras, né? Então, é ali que vai ter o efeito. Então, para alguns, realmente vai ter uma tributação, para outros, não. Então, é isso que tem que ser avaliado a partir de agora. Mas se o prazo é 7 anos, ele já começa a valer a partir de agora ou é só daqui 7 anos que vai ser obrigatório? Não, ele vai ser gradativo. Então, ano que vem, nós vamos ter parte dos tributos mudando.
Então a gente vai ter um efeito já de mudança ano que vem. E aí a partir de 2029 nós vamos ter a mudança de uma outra parte da reforma que vai se estender até 2033. Então vai ser uma mudança gradativa, até chegar em 2033 e ter uma mudança completa. Falando um pouco da Contag, quantos clientes nós temos hoje na empresa? 350 clientes. 350? Pessoas físicas, produtores rurais, né? O nosso município tem uma extensão territorial grande, né? Então a gente está tendo aí bastante produtores, empresas de vários ramos, resumido, real, simples, atendemos imposto de renda também, né? Pessoa física. Temos uma cartela grande aí de clientes. Como que nasceu a Contag? Conta um pouquinho, resumidamente aí, a história. Como nasceu? Eu já era nascida, né? Mas ainda não fiz parte lá de início, né? Os fundadores foram o Giovanni e o Wellington, né? O Wellington ainda está aí trabalhando conosco, né? E eles aí, então, abriram um escritório, fizeram uma trajetória, né? Depois de um tempo eu iniciei com 14 anos, faz algum tempo já que estou lá, e fiz faculdade de contabilidade, né? Gostei do trabalho, enfim, e a gente está lá até hoje, né? Temos uma equipe bem dedicada, né? Colaboradores aí que estão bem entrosados com o trabalho, então a gente se sente seguro também em estar continuando aí conduzindo os trabalhos. Temos uma equipe bem engajada. Quanto tempo tem a empresa? 36 anos vai fazer esse ano. Estamos com 35 anos de 35 anos, vai fazer 36. Isso aí. Desejo sucesso ao evento de hoje, então. E obrigado aí pela informação. Obrigada também. Eu que agradeço. Convido, nesse momento, a sócia da Contag Contabilidade, Jaqueline Verona, para fazer sua saudação. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta palestra. Em nome da equipe da Contag Contabilidade, agradecemos a presença de cada um de vocês. Cumprimento o prefeito municipal, Giovanni Brandalize, e em seu nome, estendo minha saudação a todas as autoridades já nomeadas pelo protocolo, aos nossos clientes, convidados, produtores rurais, profissionais liberais e empresários. Aproveito para registrar um agradecimento especial a todos os que contribuíram para a realização deste evento, os nossos parceiros, apoiadores, equipe organizadora e colaboradores da Contag. Gostaria de também fazer uma menção ao nosso palestrante, João Adriano Filhos, profissional com ampla experiência na área tributária, que se dedica ao estudo e à prática desse tema tão relevante. Além disso, é meu professor na mentoria Bússola da Reforma Tributária, iniciada no final do ano passado, com duração de 1 ano, e que reforça o nosso comprometimento e a preocupação com o tema. Vivemos um momento histórico no cenário tributário brasileiro. A reforma tributária representa uma das maiores transformações do sistema fiscal nas últimas décadas, impactando diretamente as empresas, profissionais, consumidores e a própria arrecadação municipal. Ao vermos esta casa cheia, percebemos o quanto esse tema desperta interesse e preocupação, reforçando a importância pela busca do conhecimento, o planejamento e a adaptação das mudanças, com destaque a participação dos poderes executivo e legislativo nesse processo. Nosso objetivo nesta noite é proporcionar aprendizado, orientação e troca de informação, para que todos se sintam mais seguros diante dos desafios e oportunidades que estão por vir. Convido vocês a participarem ativamente e tirarem suas dúvidas. O Wellington Articoff hoje é colaborador da Contag, mas foi um dos sócios fundadores, né? Junto com o atual prefeito Giovanni Brandalize. É uma longa caminhada aí na área contábil e tal. A fundação foi lá em 5 de junho de 1990. Foram épocas difíceis, trabalhadas, na época que nem tinha computador, hoje tem tecnologias, várias tecnologias, né? Mas na época não tinha, ainda você fazia contabilidade manual, mas foi sempre aqui dentro do município. Hora lugar, hora fornecimento, até que se construiu a sede própria,
sede tem quanto tempo já? Sede lá, mais ou menos uns 15 anos. Ela começou na região da Praça João Macanhã, né? Daí ficou 18, depois passou Na rua Nereu Ramos, exatamente, aí passou por Avenida, Independência, e depois já e a empresa continua. Hoje é minha história com a família. O Brasil vai fazer a reforma das reformas das reformas. Nós vamos mudar todo o sistema de arrecadação. É como se fosse realmente reformar uma casa, começando do fundamento, as paredes até o telhado. Então nós estamos na primeira fase da reforma tributária. O que eu vou conversar com vocês hoje é a primeira fase da reforma tributária, que é a chamada reforma do consumo. O que é a reforma do consumo, João? Hoje, quando eu consumo um produto ou serviço, ao consumir esse produto ou serviço, nele está embutido impostos. No consumo de energia elétrica, eu estou consumindo junto com a energia, ICMS, que é o imposto do Estado. Junto do consumo de energia, eu estou consumindo PIS e COFINS, que são dois impostos do governo federal. Para que serve o PIS e COFINS? Para financiar programas sociais. Ali, ó, financiando programa social. Calma. O PIS existe desde 1970, não é de hoje. A COFINS existe desde 1991, também não é de hoje. Tá, mas para que serve o PIS e COFINS? Para financiar programas sociais, como Minha Casa Minha Dívida. O SUS não é de graça? Só que não. Todo serviço que você contrata, todo produto que você consome, no valor do produto do serviço, está somada a parcelinha dos impostos que a empresa tem que recolher. Não é assim que vocês empresários fazem? Vou contar, quanto de imposto tem que pagar na venda do meu produto? Ah, é 10%. O que eu faço? Boto 10% de imposto no preço do meu produto. Quem é que paga o imposto é quem consome. Ou seja, quanto mais eu consumir, mais imposto eu vou pagar. Então essa é a primeira fase, é a reforma do consumo. E qual é a próxima fase, João? A reforma da renda e do patrimônio. E qual é a próxima fase, João? Reforma da folha de pagamento. E dentro de cada fase teremos pequenas mini-fases. E o desafio da reforma tributária é que o Brasil não vai esperar terminar a primeira fase para começar a segunda. Nós vamos estar se familiarizando com a primeira e já vai começar a segunda. Então o desafio maior da reforma tributária é a reforma tributária. São profundas mudanças num curto espaço de tempo que afeta a todos. Por isso que é importante a presença do poder público, porque o poder público também vai ser afetado pela reforma tributária. É inevitável, então a gente faz as palestras hoje, e aqui não é ponto fora da curva, a gente está fazendo as palestras do Estado, e é comum estar um prefeito, né, algum vereador, alguém do ente público, secretário de Fazenda, porque justamente mexe com todos, inevitável. A reforma tributária mexe com todos. E a gente sabe, né, aquela velha frase, né? Que construir é isso, reformar. Certo? Não é isso, e a gente está passando por um lado, então a gente roda o estado inteiro para falar do assunto importante que é a reforma tributária. Então, fico muito feliz com a casa cheia, porque demonstra, como foi falado aqui no protocolo, né, o interesse de vocês em entender o que está por vir. E essa é a minha árdua missão a partir de agora, tentar de maneira direta e sucinta, sem entrar no detalhe técnico, né, isso ferve no nosso sangue, né, a gente 2 anos trabalhando na área tributária, né, então a gente vai tentar de uma maneira muito direta conversar o que muda, como muda a partir da reforma tributária. Então vai ser um bate-papo, a minha ideia aqui é explanar para vocês o que muda, então a gente vai começar falando o que muda de maneira geral, vamos falar dos impactos, dos reflexos da operação rural, vamos falar sobre Simples Nacional, e ao final de toda a minha explanação, eu abro para perguntas bem tranquilas. Espero
sanar, né, se possível, todas as dúvidas de vocês, até porque tem dúvidas que estão surgindo que ainda carecem de futuras normatizações, futuras publicações, ou seja, não temos ainda, olhando para as publicações, para as leis, nem tudo ainda publicado, então talvez uma dúvida ou outra ainda vai carecer de novas publicações, e aí eu vou gentilmente responder, infelizmente essa dúvida vai ficar para uma próxima, né? Mas fiquem tranquilos e anotem as dúvidas de vocês durante a explanação para a gente conversar ao final dela, certo? A reforma tributária, tranquilamente, a gente pode chamar de reforma na gestão. Eu posso trocar tranquilamente esse nome, por quê? Porque a gente está mudando o jeito de calcular o imposto. E como a gente está mudando o jeito de calcular o imposto que a gente coloca no preço dos nossos produtos, ou que a gente paga quando a gente compra nossos produtos e serviços, ele muda a forma de eu fazer a gestão, tanto a gestão das minhas compras, quanto a gestão das minhas vendas, da minha prestação de serviço. Então a reforma tributária ela vai provocar inevitavelmente isso. Então quando a gente olha para a reforma tributária ela inevitavelmente ela vai fazer, seja você pessoa física, produtor rural, simples, transportadora, lucro presumido lucro real, uma necessidade de reavaliar o que você faz hoje e como vai ficar a partir da reforma tributária. Nós já temos empresas revendo o cadastro de fornecedor, revendo o cadastro de cliente, revendo e começando a calcular para ver se vale a pena ou não continuar com o Simples Nacional. Planejamentos tributários serão necessários, avaliar o que eu pago hoje, o que eu vou pagar no futuro. Porque a gente sabe que a reforma tributária, e isso é uma coisa que a gente já imaginava, ela não foi pensada em redução de carga tributária. Infelizmente. A reforma tributária ela foi pensada em melhorar a arrecadação. E ela vai ter realmente o efeito de melhora. E a gente vai entender o porquê. Então, infelizmente, né, a gente sempre tem essa preocupação de, beleza, estou vendo notícias sobre reforma tributária. Quanto a mais de imposto eu vou pagar? Então, a gente já vem com essa frase na mente. É inevitável, né? Mas a gente tem que entender que realmente, para algumas operações, vai ter um peso maior do imposto, para outras nem tanto. E a gente vai ter que começar a avaliar qual realmente vai ser o peso da reforma tributária do meu negócio. Por isso que revisar o meu modelo de negócio será necessário. Rever de quem eu compro, para quem eu vendo, o que eu faço. Então, realmente, a reforma tributária ela vai gerar essa necessidade. E convenhamos, né? Mudar era preciso, né? A gente vive um manicômio tributário. Para nós que estamos no dia a dia na contabilidade, nós temos que conviver com 27 estados, 27 leis diferentes do ICMS. É uma loucura. E a loucura ela fica tão grande e ela fica tão fácil de entender só vendo exemplo do que aconteceu com o sonho de valsa. Vocês ouviram falar do que aconteceu com o sonho de valsa? Quem nunca ouviu falar da história do sonho de valsa aqui? Só para ter uma noção. Quem nunca ouviu falar da história do sonho de valsa? Vocês conhecem o sonho de valsa bombonzinho, né? Isso, né? Olha o que aconteceu com o sonho de valsa. O sonho de valsa ele não era vendido na embalagem redondinha, a gente apertava na ponta, ele se desenrolava e vinha um bombom? Sim. Pois é, mudou a embalagem, mudou. Agora ela é retangular. Agora a gente rasga a embalagem para pegar o produto. Olha o que a empresa fez. A empresa contratou uma outra empresa para fazer um estudo para avaliar as oportunidades que ela tem na parte dos impostos. E a empresa visualizou o seguinte, ó, fabricante de sonho de valsa, se você diminuir a quantidade de chocolate, colocar um pouquinho mais de bolacha no produto, ou seja, mudar a fórmula de produção dele, e mudar a embalagem dele, nós podemos tirar ele aos olhos da Receita Federal, porque a Receita Federal hoje olha para o sonho de valsa e diz que o sonho de valsa é um bombom. Só que se você tirar o chocolate e botar mais bolacha e mudar a embalagem, a Receita Federal vai entender que você não está vendendo bombom,
e você está vendendo um Waffer. Ou dos antigos de Mirabel, né? Eu me classifico junto. Né? Não fala de Mirabel, eu sei o que é, né? Alguns sabem que é Mirabel, eu sei. Pelo menos eu sei que das elas sabem. E olha o que eles fizeram. Eles fizeram isso. Tiraram o chocolate, botaram mais bolacha, mudaram a embalagem e reclassificaram o produto para a receita. Ó, a receita. Esse aqui é a fórmula nova do sonho de valsa. Com essa fórmula e a forma que eu apresento o sonho de valsa, agora eu vou classificar ele como Waffer, tá ok? E a Receita Federal, ok. E assim eles diminuíram o imposto. Por quê? Porque o bombom paga imposto a mais do que o Waffer. O Waffer paga menos imposto que o bombom. E aí, assim, eles mudaram o sonho de valsa. Esse é o nosso manicômio. Esse é o nosso manicômio. Mudar o produto, mudar a embalagem, e a Receita, não, você tem razão, agora não é mais bombom, é Waffer. E isso aconteceu com vários e vários produtos. Vários e vários produtos. Essa é a loucura, esse é o nosso manicômio. Então, a gente realmente precisava de uma reforma tributária. Minha água doce no ar, trazendo a verdade pra iluminar, conectando você e o lugar. 10 anos e muitos mais pra celebrar.